noites! Bem-vindas, bem-vindos a começar aqui com toda a energia! Bora lá! Estamos a começar da mesma forma que iniciamos o evento de sábado na FNAC. Muito obrigado a quem esteve lá, se calhar foste uma das cerca de, não sei, algumas dezenas de pessoas, não as contei, que me deram o privilégio de estar comigo no evento Falar em Público do medo ao sucesso, como transformar o medo em sucesso, é um dos trabalhos que eu faço, uma das minhas missões. E estamos a começar com a mesma música, com a mesma energia, por isso bem-vindas, bem-vindos. Deixa-me já cumprimentar aqui a Gemini 3, olá. Olá Luga, a Petra já está aqui connosco, a nossa convidada. Cidália, boa noite meu querido Hugo, boa noite minha querida Célia, Marina, Pedro, bem-vindo, J Luz. Pessoal, bora lá partilhar. Vamos lá, carregar aqui no aviãozinho. Cândida Pessoa. Aviãozinho. 3 pessoas, como sabem. E se estão aqui hoje, podiam estar a fazer qualquer coisa. Numa quinta-feira à noite estão aqui a trabalhar em vocês, na vossa comunicação, na vossa saúde mental, nos vossos resultados, na vossa qualidade de vida. Então, percebem com certeza a importância da partilha. E vou convidar-vos a que possam carregar aqui no aviãozinho e enviar para pelo menos 3 pessoas, para as pessoas que... as primeiras 3 pessoas daí da vossa lista, do vosso direct, ok? Então, bora lá, vou fazer o mesmo. Hugo, bem-vindo! Bora lá enviar aí no nosso aviãozinho, enviar aí algumas pessoas. É na partilha de conhecimento válido, de conhecimento que realmente acrescenta, ainda por cima 100% gratuito. Por isso, nada melhor do que criarmos aqui uma onda de partilha de conhecimento para estarmos juntos numa noite produtiva, numa noite em que vamos trabalhar 2 pilares para o sucesso em qualquer área da vida. Tanto a saúde mental como a comunicação são pilares básicos do nosso bem-estar. Bem-vindas, bem-vindos, vamos entrando. Vou enviar aqui só para mais algumas pessoas, mais aqui 5 segundinhos para enviar, dou-vos também tempo para poderem fazer o mesmo. Já está aqui a Petra. Bem-vinda, Petra. Bora lá. Então, saúde mental e comunicação. Uou! Já estou a ver que isto vai ser hoje. Vai ser forte. E saúde mental. Foi agora há pouco tempo o Dia Mundial da Saúde Mental, certo? E vou-vos ler a definição da Organização Mundial de Saúde para a Saúde Mental. Então, a Organização Mundial de Saúde define saúde mental como um estado de bem-estar no qual o indivíduo desenvolve as suas capacidades pessoais, consegue lidar com os estresses da vida, trabalha de forma produtiva e encontra-se apto a dar a sua contribuição para a comunidade. E é isso que vamos fazer hoje. Eu e a Petra vamos dar a nossa contribuição, vamos partilhar um conhecimento pelo qual somos apaixonados convosco, com a nossa comunidade. Por isso, muito obrigado por estarem aqui. Partilhem aí à vontade. Deixem-me cumprimentar aqui a Isa, a Vânia, o Luís, aqui a Júlia, a Anitta. Bem-vindas, bem-vindos. Então vamos aceitar aqui a Petra. A nossa Petra Tavares, psicóloga, coach, mentora, uma pessoa com um conhecimento incrível, com uma forma de comunicar. E já aceitei aqui o pedido da Petra. Vamos esperar aqui uns segundinhos para a Petra. Muito boa noite. Olá! Tudo bem? Bem-vinda. Já aqui entras cheios de energia, tu também mal entras e irradias logo isto tudo. Tem que ser, temos vida aqui. Energia, por isso E bora lá. vai ser aqui muito, muito produtivo. Espero que sim. Antes de mais, agradecer tu teres aceitado aqui o meu desafio, o meu convite, para te juntares a mim nesta partilha e juntarmos aqui 2 temas que de facto são pedras basilares para o sucesso em qualquer área 100%, totalmente. da vida. E tu, lembra-me de ver, acho que até foi o teu último post em que tu escreves quem é a Petra e tu descreves quem é a Petra. E a primeira pergunta que eu te quero fazer, mesmo em desafio já de poderes apresentar aqui à comunidade é precisamente quem é a Petra como pessoa e de que forma
é que as características da Petra, duas características pessoais, ajudam a Petra profissional a fazer melhor aquilo que tu fazes. E já agora, de que forma é que tu ajudas as pessoas que trabalham? Ok. Em primeiro lugar, obrigada por esta introdução já e pelo convite. Para mim é uma honra sempre poder aceitar este tipo de convites e gosto muito de falar e gosto muito de contribuir. E esta já é uma das características da Petra, não da Petra somente profissional, mas da Petra pessoa. Então, sou uma pessoa que gosta muito de contribuir, gosta de falar, gosta de conversar, gosta muito de ambientes, assim, de convívio, é uma pessoa muito social. É uma pessoa que desde miúda sempre trabalhou muito em questão de voluntariado, então sempre aqui a ajudar pessoas, desde muito jovenzinha. Então sabia que no meu contexto profissional também tinha que trazer essas características minhas, esta questão da empatia, esta questão da simpatia, esta questão de gostar de estar com pessoas, de vibrar com pessoas, de amar pessoas. Então sempre foi algo muito característico meu. Sou uma pessoa muito de família, sou uma pessoa muito de amigos, sou uma pessoa muito de estar com os meus. E, querendo ou não, acredito que isso me ajuda, né, na minha profissão, né? Não vou ser psicóloga e o meu trabalho ser falar com pessoas e revelar aqui esta empatia, esta capacidade de compreensão. Acredito que isso me ajuda muito na minha profissão. Sou uma pessoa também com muita energia, então isso também me ajuda na minha profissão, não é? Porque além da área da psicologia, também faço aqui intervenção na área do desenvolvimento pessoal e na área do coaching, então também às vezes ter esta energia aqui. Ai, obrigada, Verinha, beijinhos. Então também ter esta energia aqui para passar às pessoas também é algo meu, mas que eu também trago para o meu contexto profissional aqui para ajudar tanto na parte da psicologia clínica, da intervenção clínica, como na parte do desenvolvimento pessoal, ajudar aqui as pessoas a gerirem melhor as suas emoções, a lidarem com questões existenciais que muitas vezes nós temos em determinadas fases da nossa vida. Acho que isso é o que eu mais gosto de fazer, pegar assim aquelas pessoas que às vezes estão assim meio perdidas e ajudá-las a encontrar um rumo, um propósito, a trazerem um propósito delas para o dia a dia delas, para aquilo que elas fazem e, consequentemente, isso vai ajudar a gerir todos os desafios que elas enfrentam no dia a dia. Então, acho que sim, acho que essa sou eu. Fixe, fixe, fixe. Olha, deixa-me, para quem esteja aqui a entrar e que seja teu seguidor, a tua seguidora, e que possa não me conhecer, o meu nome é Hugo Madeira, sou coach de comunicação e voz, trabalho especificamente com pessoas com desafios, com falar em público, e quem diz falar em público, falar em vídeo, e ajudo pessoas que querem potenciar a sua comunicação, tanto em entrevistas de emprego, em lives como esta, por exemplo, em formações, em vários contextos, desde formadores, desde advogados que querem usar o seu corpo e a voz para ter mais impacto, até pessoas que provavelmente hoje em dia estão a perder oportunidades na vida porque acham que não são capazes de se expor, falar em público, lidar com a ansiedade, com os olhares, com o medo do julgamento. E um dos meus lemas é este, que não dá para ver muito bem porque a câmera está ao contrário, mas aqui diz: todos temos uma voz que merece ser ouvida. Ser ouvida no seu máximo potencial, e é óbvio que há muitas pessoas que têm conhecimentos incríveis, mas se tu tens um conhecimento incrível, mas não consegues transmiti-lo, é quase um baú, uma arca, com ouro, quilos e quilos de ouro perdida. Sabes, estás a falar de mim. É. Sim, estás Então, a falar de mim. Yeah, estás a falar, eu já contei isto várias vezes em várias lives, muito quando eu falo também sobre a minha própria história, que eu fiz uma certificação há cerca de um ano e meio atrás, foi quando fiz a minha certificação em coaching, e eu era essa pessoa exatamente que tu estás a descrever. Sempre, eu acredito que sempre tive muitas competências e tive muitas capacidades, mas lá está, tinha este medo de falar e tinha este medo de comunicar, tinha este medo de me expor, e aqui até já começamos a ligar esta questão da comunicação com a saúde mental, porque saúde mental não é só a ausência de doença, não é? Eu também conseguir utilizar as minhas próprias capacidades e as minhas competências, e quanto mais eu tenho confiança em mim, uma autoestima positiva e saudável, mais eu consigo comunicar de uma maneira clara, de uma maneira assertiva. Então a Petra aqui por ter uma baixa confiança nela, né, que em questões mais da saúde mental, eu não conseguia comunicar de uma forma assertiva, de uma forma clara, não conseguia colocar as minhas ideias para fora.
Então, para mim, uma das grandes diferenças que eu vejo em mim é que há 1 ano e meio, quando eu estava na tal certificação, eu não conseguia expor as minhas ideias, eu não conseguia falar exatamente por esse ponto que tu estás aí a dizer, este medo de falar em grande grupo, porque eu, com as pessoas individualmente, sabes, assim, em pequenos grupos, eu até conseguia falar, mas quando era aquela coisa de ficar no microfone e falar, tipo, em grande grupo, tipo, estou a fazer uma pergunta, estou a pedir uma opinião e eu tinha que expor, eu ficava, não vou falar aqui nada de jeito, exatamente por estas questões de confiança. E era uma rapariga, né? Tem potencial, é uma rapariga com potencial, mas não conseguia colocar isso para fora exatamente por questões internas. Não era o não saber falar, porque eu falava exatamente da mesma forma que eu falo hoje. Eu não conseguia colocar aquilo para fora exatamente por estas questões de confiança, de segurança, ansiedade perante aquilo que as pessoas podiam pensar, perante aquilo que as pessoas podiam dizer. Então, parece que estavas aí a contar um pedacinho da minha história. E essa frase é muito interessante porque eu este ano já tive a oportunidade de participar em várias coisas e depois de eu participar de um evento, eu fiz um post exatamente assim, que eu não tinha voz. Mas eu não tinha voz não era porque as pessoas não me davam, era porque eu próprio não colocava para fora. Então, achei excelente essa E introdução. sim, é um dos grandes propósitos do meu trabalho e do programa Comunicação Vencedora. Vamos abrir agora a nova turma. Começar a dia 3 de novembro. Vamos ter uma oportunidade, a quem estiver aqui na live, até o final, vamos ter uma nova. Vamos ter. Eu dei uma oportunidade especial a quem esteve na palestra na FNAC no sábado. E eu acho que quem estiver aqui connosco na live vai ter condições especiais de inscrição no nosso programa de comunicação vencedora de novembro. Por isso, aguardem aí novidades. E é um caso, esse desafio de. Porque não é o falar em público, não é o público, nós não temos medo do público, do vídeo, não é a câmara não tem uns dentes que nos vai morder. Não é disso que nós temos. Nós temos medo de errar, temos medo de falhar, do julgamento, fazemos associações a momentos em que fracassamos, em que achamos que não fomos bons o suficiente, e saber lidar com isso tudo. É muito acerca disso o programa de Comunicação Vencedora, é essa transformação daquilo que nos impede de fazer ouvir a nossa voz, porque às vezes temos voz, às vezes sabemos que temos competências, mas por algum motivo não conseguimos colocá-las cá para fora. E o programa Comunicação Vencedora é essa viagem de um mês, essa transformação, e é o programa que eu gostaria que, quando era um adolescente, que era alto e gordinho e cuja voz demorou muito a mudar e que era fortemente gozado porque tinha uma voz esganiçada e a professora punha atrás porque era irritante, e quando era gozado, se espingardasse, como se costuma dizer, levava no corpo, na escola, chegava à casa, os gostos eram sempre recriminados, as notas, mesmo quando era o melhor da turma, nunca era o suficiente, então eu cresci sempre à base do está calado, não sabes o que estás a dizer, e com sorte era verbalmente. Às vezes era de forma não verbal. E não sei se estão a perceber esse gesto, mas é mesmo isso que estão a pensar. Estava no corpo, basicamente, do meu pai. Então, eu cresci de forma condicionada, eu cresci sem ter voz, sabia, já estava em terapia da fala, que é a minha formação de base, eu sabia a parte anatómica da voz, como é que se projetava, onde é que se ressoava, onde é que amplificava, mas na hora H Uhum. não fazia. Ia colocar para Então fora. é incrível. E tu falaste aí da ansiedade. E a ansiedade é um dos fatores que hoje em dia, especialmente na sociedade em que estamos, e tu fizeste um post também muito interessante sobre isso, em que falavas de 10 hábitos que geram ansiedade, 10 comportamentos que geram ansiedade, que é uma das coisas que mais condiciona e prejudica a nossa saúde mental e também a nossa comunicação. Na hora de comunicar, surge aquela ansiedade, e foi muito isso que eu também trabalhei este fim de semana, foi pegar naquilo que nos causa ansiedade e transformar isso como combustível do sucesso. Mas tanto a saúde mental como a comunicação ficam muito prejudicadas pela ansiedade. Exatamente. Falaste aí em 10 comportamentos, se tivesses que fazer um top 3, quais é Um que top seriam os 3. comportamentos mais geradores de ansiedade? Olha, eu vou dizer aqui, não é bem um comportamento, mas fazer sem comportamento, que é a questão do perfeccionismo. Nós queremos fazer tudo de uma forma perfeita. Isso depois acaba também por impactar aqui a questão da comunicação, não é? Porque se eu penso que não falo bem o suficiente, não é? Isso vai acabar por me gerar ansiedade e eu não vou conseguir colocar as minhas ideias para fora. Vou falar aqui também de hábitos físicos,
É uma frase que eu gosto muito de utilizar, que até já acabou por ficar um slogan também, que é fazer o básico bem feito, questão da alimentação, do sono e do descanso, ou seja, coisas mais físicas que nós fazemos que muitas vezes acabam por prejudicar a nossa ansiedade. Ainda hoje vai sair um post com hábitos que nós devemos incluir na nossa manhã para evitar que nós sintamos tanta ansiedade durante o dia. Então aqui as questões físicas que muitas vezes são descuidadas também são super, super importantes. E agora o outro, meu Deus, outro assim, outro de top 10, a coisa do perfeccionismo, as questões mais físicas. Vou falar dos ambientes também, dos ambientes onde nós nos colocamos. Acredito também podem ser aqui disputas de ansiedade, como tu falaste e bem, tu estavas num ambiente que te gerava ansiedade, que era um ambiente familiar, que te gerava ansiedade. E às vezes, família é família, né? Não podias sair de perto da tua família, mas às vezes há ambientes que nos acabam por causar ansiedade. Então, eu colocar-me em ambientes que me vão fazer acreditar mais em mim, que me vão transmitir mais aquela calma, mais aquela paz que eu preciso de ter, acaba também por aqui influenciar e impactar a forma como eu me sinto, não é? Nem sei se estão no post, mas acho que estão. Foi escolhas que me vieram à cabeça. Olha, eu comecei a live por, antes de tu entrares, por dar a definição da Organização Mundial da Saúde de saúde mental. Tu, como psicóloga, coach, mentora, pessoa com experiência na área da saúde mental, como é que tu definirias saúde mental? O que é para ti a saúde mental? O que é para ti um estado em que nós, seres humanos, estamos com uma boa saúde mental? Vou resumir isto naquilo que representa para mim, que é eu sentir-me plena com quem eu sou e com aquilo que eu vivo. Não é não ter doença mental, não é estar tudo perfeito, não é estar tudo bem. É eu sentir-me plena com quem eu sou e com aquilo que eu vivo. Isso pode representar eu ter problemas, mas eu conseguir gerir os sucessos do dia a dia. Isso representa eu ter desafios, mas eu conseguir enfrentar os desafios confiante de que eu vou conseguir. Isso representa haver altos e baixos, mas mesmo assim no final do dia eu consegui sentir-me plena, eu poder tipo desfrutar de mim, mesmo com todos os desafios que acontecem na minha vida. Para mim, isso representa a saúde mental em dia. Isso. Estou-me a lembrar também de uma frase que vi tua, que achei muito interessante. Tu dizes, a certa altura, tive de aprender a amar à força e a abraçar a vulnerabilidade. E eu, a palavra vulnerabilidade é uma palavra que eu adoro, que é uma coisa que eu trabalho muito na comunicação, nas pessoas com quem eu trabalho, é um tema que eu abordo muito. E quero-te mesmo convidar que possas dar-me a tua visão, a mim e a nós, todos que estamos aqui. Somos neste momento 26 pessoas, mais nós, ou seja, nós dois. 26 estamos incluídos nos 26. Sim. Então, muito obrigado. Não quero mais agradecer a quem está a despender do seu bem mais precioso, Mesmo. trabalhar em si. E queria-te fazer esse convite a que possas partilhar connosco qual é a tua visão da importância da vulnerabilidade na nossa comunicação, na nossa conexão uns com os outros e, para além disso também, como é que eu aceitar as coisas com vulnerabilidade, me permitir a vulnerabilidade, me ajuda também a conseguir ganhar mais leveza, a ganhar mais ferramentas para uma melhor saúde mental. Aqui a vulnerabilidade eu vejo muito associado a eu aceitar que eu vou errar e eu aceitar que nem sempre vai correr tudo bem e que nem sempre eu vou me sentir bem. E esse texto foi um dos textos que acho que foi um dos melhores textos que eu escrevi, que mais impacto gerou nas pessoas, porque realmente muito aqui na área do desenvolvimento pessoal e nós como coaches sabemos, não é, que é muito bora para a frente e bora agir e bora fazer as coisas e tu tens de conseguir e bora, nem sempre é assim. E existe, e tem que haver aqui muito equilíbrio entre, ok, eu confio em mim, eu sei que eu vou conseguir ir bora para a frente e eu tenho consciência que eu vou errar, que não vai correr tudo bem, que vai haver momentos em que não me vai apetecer, vai haver momentos em que eu vou querer desistir, vai haver momentos em que eu vou chorar, vai haver momentos em que me vai apetecer gritar, vai haver momentos em que me vai apetecer levantar da cama. E é saber lidar com esses momentos e com essas situações mais vulneráveis e com essas emoções que têm assim uma vibe mais negativa, tem assim uma conotação mais negativa. É quando eu aprendo a lidar com esses momentos e quando eu aceito, está tudo bem eu estar assim, eu não preciso de ser aquela pessoa que está sempre para cima. E às vezes existe esta questão, mas pô, se eu estou a fazer terapia, eu estou a ser acompanhada e não sei o quê, eu pensava que já a minha saúde mental já estava em dia, como é que agora esta situação me derruba assim?
calma, a vida não é uma linha, a vida é, né, uma linha direita, né? A vida é altos e baixos. E vejo muita Como se dizer, até veres, por exemplo, um eletroencefalograma, um sim, eletrocardiograma, quando ficar assim bem convém, emocionado, não é? convém estar assim, porque Exatamente, quando está assim, é bom. exatamente. É bom. Exatamente. E para mim, aceitar a questão da vulnerabilidade foi exatamente aceitar que eu vou errar. Aceitar que não me vou sentir sempre 100% confortável nas situações, que até posso ter uma saúde mental em dia, que até posso ter a minha autoestima em dia, pode estar muita coisa em dia, mas a vulnerabilidade vai estar sempre presente, porque eu vou cometer sempre erros e está tudo bem com isso. Há momentos em que eu não me vou sentir bem, está tudo bem com isso. E é aqui muito acolher estas emoções. Eu vejo muito esta dificuldade hoje em dia, que é, estou-me a lembrar agora de uma pessoa com quem eu tenho batalhado, que emoções negativas, emoções fortes negativas também são emoções necessárias. É muito aquela questão de que eu não quero sentir tristeza, eu não quero sentir raiva, eu não quero sentir frustração, eu quero me sentir sempre bem. Isso é impossível. Porque a verdade é que quando tu abafas a frustração e quando tu abafas a raiva, também estás a abafar a alegria, também estás a abafar o êxtase, está tudo na mesma caixinha. Então, às vezes, quando nós nos impedimos de sentir uma coisa negativa, também nos estamos a impedir de sentir uma coisa que pode ser positiva. Então, aqui a vulnerabilidade é muito este acolher das emoções e entender, sentar com elas e perceber o que é que elas nos querem dizer e perceber que vai haver momentos em que vamos estar uma caca e está tudo bem. Até porque faz todo sentido, porque todas as emoções servem um propósito adaptativo, servem um Exatamente. Tem uma propósito de função, nos né? mostrar Uhum. alguma coisa, exatamente. E qual seria a valia, qual seria o valor da alegria se nunca conhecêssemos a tristeza? Qual é que Exatamente. seria o valor da, da paz, da tranquilidade, se nunca conhecêssemos a Uhum. stress e ansiedade? Qual é que seria o valor, não é? Ou seja, há sempre aqui, faz-me lembrar um bocadinho, ainda ouvia uma amiga minha falar estes dias, a dizer, pá, porque eu sempre tive tudo, meus pais sempre me deram tudo, e eu, com o meu ex-namorado, aprendi muito que temos que lutar pelas coisas, que as coisas não são de mão beijada, mas a minha realidade era que para mim era tudo fácil, eu nunca tive de me esforçar grande coisa para nada. E então eu lá está, passei várias fases da minha vida em que, por exemplo, para estudar, para tirar a minha licenciatura, eu tive que ir trabalhar, tive, havia fases em que dormia 2, 3 horas por noite. Eu sei que isso me fez dar muito valor a muitas coisas que consegui conquistar. E acho, nas emoções, há uma frase que eu gosto muito, ainda disse este fim de semana. As emoções são como as ondas do mar, não é? Não podemos impedir que elas venham, Exatamente. mas podemos aprender quais é que vamos surfar. E Surfar. faz parte, Exato, às vezes, exato. surfar uma onda Uhum. que nos dá aquele movimento espetacular e conseguimos, se tivessem uns jurados a ver, nos davam aqui aquela nota máxima, mas às vezes vem aquela onda que não é tão boa, mas é, todas fazem parte. E é óbvio E às vezes vem que aquela muitas onda que te vezes vira ao contrário e te deixa cheio de areia, tu levantas-te e nem sabes onde é que tu estás, tipo, o que é que aconteceu aqui? E tu até ficas ali, tipo, a perceber o que é que aconteceu, mas depois levantas. Mas, está tudo bem. yeah. Está tudo bem em permitirmos. Foi um dos trabalhos que eu sinto que tenho vindo a fazer e ainda o faço, é precisamente permitir-me essas emoções negativas, porque nunca poderemos ter a utopia, a ilusão de conseguir controlar Exatamente. as emoções, porque elas, lá está, é como as ondas do mar, nós não podemos impedir que elas Uhum. venham, mas podemos sim controlar e aprender a gerir a ação que vamos ter Perante a emoção. imediatamente a seguir aquela Yeah. emoção. Ou seja, podemos treinar e perceber, ok, o que é esta emoção está a dizer sobre mim, sobre os Uhum. sentimentos, sobre as minhas feridas, sobre o que é que possa não estar mal, o que é que possa não estar bem resolvido em mim, o que é que eu posso estar a ver naquela pessoa que eu de alguma forma possa invejar, ou muitas vezes acabamos por aquilo que nós sentimos. E eu nunca mais me esqueci, no 12º, uma das minhas disciplinas preferidas era a psicologia. Nunca mais me esqueci de um mecanismo de defesa do ego que nós temos, que é a projeção.
Muitas vezes nós sentimos Projetamos emoções, no outro. Aham. uma emoção de inveja, porque no fundo aquilo desperta-nos raiva, porque no fundo muitas vezes é que o outro tem algo que eu gostaria de ter. Exatamente. Não estou a admitir. Ou muitas vezes eu tenho algo que eu vejo no outro e é mais fácil acusar o outro de ter e é mais fácil pôr a culpa em fatores externos para eu não fazer essa viagem interna, para perceber que talvez eu tenha algo a dar em mim. E depois entra aí muito uma palavra que eu adoro, em 7 sílabas, que é a responsabilidade. Uhum. Uma das grandes. E não há trabalho de emoções, não há trabalho de melhoria, de gestão, de inteligência emocional sem essa responsabilidade. Não é? Então, como é que tu sugerias? Qual é a tua visão em relação à responsabilidade individual? Porque uma das coisas que tu falas e que eu também falo é na zona de controle. O que é que está na nossa zona de controle? O que é que está na nossa zona de preocupação? Uhum. E esse trabalho interno, esse trabalho de inteligência emocional, essa preservação da saúde mental, é algo que está na nossa zona de controle. Então, onde é que às vezes abdicar, muitas vezes, desse controle, ou abdicar daquilo que eu não posso controlar, onde é que isso me ajuda a trabalhar a minha inteligência emocional e a minha saúde mental? Ajuda-te a perceber que tu não, que em primeiro lugar tu não consegues controlar tudo. É porque até pegando no que nós estávamos a falar há bocadinho da questão da ansiedade, o que é a ansiedade? É nós queremos controlar tudo o que vai acontecer no nosso futuro. Então, se eu não sei o que é que vai acontecer, aquilo já me causa ali mal-estar e muita inquietação. Então, eu gosto muito de pensar nesta questão de o que é que eu posso efetivamente fazer. E quando tu estavas aqui a falar sobre esta questão das emoções, eu lembrei-me logo desta questão, que aquilo que eu sinto não é sobre o outro, é sobre mim. Porque exatamente a mesma situação podia causar uma emoção completamente diferente noutra pessoa. Mas se aquilo está-me a causar aquela emoção a mim, isso diz alguma coisa sobre mim, sobre os meus valores, sobre as minhas características, sobre alguma coisa mal resolvida que eu possa ter, e por isso é que aquela situação me incomoda tanto. Então é entender que isto é mais sobre mim do que sobre o outro. E depois tu falaste aí muito bem da responsabilidade, vou acrescentar a autorresponsabilidade, que é efetivamente eu perceber que eu não posso estar a dizer do género, não, eu não mudo porque o outro não me ajuda nesta mudança. Eu reajo assim porque o outro é assim. Eu faço isto no meu trabalho porque o meu chefe é assado. Na minha relação, eu giro as minhas emoções desta forma porque é a única maneira que eu tenho de lidar com esta pessoa. E o que eu costumo dizer é, não, eu não estou a trabalhar com outra pessoa, estou a trabalhar contigo. Então, efetivamente, o que é que tu podes mudar? O que é que tu podes fazer de forma diferente? E às vezes, Yeah. o que tu podes fazer de forma diferente é sair daí. Isso também é autorresponsabilidade. Porque às vezes nós também estamos em determinados ambientes, estamos em determinados relacionamentos, estamos em determinadas situações, nós já fizemos tudo aquilo que podíamos fazer para gerir aquilo de uma forma diferente. Mas já não estou a conseguir gerir aquilo de uma maneira saudável, se calhar a única coisa que está no meu controle é tirar o pé dali. Mas aqui a questão é puxar sempre para mim, é, ok, o que é que tu podes fazer? Ok, o que é que eu posso fazer? A responsabilidade é minha. A responsabilidade de gerir as minhas próprias emoções, a forma como eu respondo ao outro, a forma como eu respondo diante das situações, não é de quem está a falar comigo, é daquilo que sai da minha boca. Claro que existe aqui ação, reação, mas a responsabilidade no final do dia é minha. Se for preciso levantar-me, como eu costumo dizer, eu dou muito este exemplo, diz que vais à casa de banho. Nem que tu digas, olha, eu vou só ir à casa de banho e já volto. Porque ir à casa de banho ninguém te impede de ir. Ninguém te diz, não vais ter que esperar para ir à casa de banho. E sim, ninguém te impede. Então, olha, diz que vais à casa de banho, morde a língua e volta. Porque aquilo que vai sair da tua boca é responsabilidade tua. A forma como tu vais reagir é responsabilidade tua, não é responsabilidade do outro. Sim. Isso tem muito a ver também mesmo com o processamento da emoção no nosso cérebro e mesmo pegando aqui na teoria do Paul MacLean, na teoria do cérebro trino, explicando isto assim muito rapidamente, ele dizia que o nosso cérebro se divide em 3 partes. Não vou entrar aqui muito na parte neuroanatómica, mas é como se nós tivéssemos um cérebro mais primitivo, mais reptiliano, mais instintivo, que nos faz reagir e nos faz entrar em modo de luta ou fuga e que obviamente funciona. Eu vou dar o exemplo é como se fosse uma viagem pela autoestrada e uma viagem pela estrada nacional. Essa área instintiva, a informação, é quase como se nós fôssemos pela autoestrada, a via de acesso é mais rápida.
E só depois o processamento, em que eu racionalizo, em que eu percebo que, espera aí, que se fores dizer isto, vais dizer cagada, vais-te Uhum. arrepender, isto vai dar estrilho, tem calma, olha que já fizeste isto outra vez E e não correu depois bem. mal, e eu-te em cima e não adianta nada. Só que para chegar lá, ui, há semáforos, há trânsito, e ixi, ok. Demora. Uhum. Então, as vias de acesso, a via de acesso, nós temos que ter noção que a via de acesso ao comportamento instintivo, ao comportamento impulsivo, é muito mais rápida que a parte onde o cérebro racionaliza. Nós Uhum. conseguimos estar nas nossas capacidades, nas nossas faculdades mentais para perceber se realmente aquilo que eu estou a dizer, e é aqui uma palavra-chave para isto, que é a pragmática, que é a forma como eu me adapto ao discurso, ao interlocutor, à situação, ao contexto, de que forma é que eu vou conseguir que aquilo que eu vou dizer seja adequado A em função da situação. situação, da emoção, do Exatamente. contexto. Uhum. Isto dá trabalho. Isto não é o cérebro reptiliano, não é o mesmo cérebro que está no crocodilo e na lagartixa e em animais mais básicos, cujo cérebro é mais básico. Não é aqui nesta zona que nós vamos conseguir lidar de uma forma racional e de uma forma consciente com uma emoção mais forte. Então, por isso, faz todo sentido. Pá, vou à casa de banho. E Uhum. isto é um trabalho de inteligência emocional, porque eu tenho que ter a noção clara que naquele momento eu não vou estar a funcionar a minha parte cognitiva, Exato. racional, lógica. Eu vou estar a reagir, modo luta ou fuga. Eu vou responder Atacar. para agredir, eu vou Exatamente. responder para resolver. Uhum. Então, como é que trabalhar todos estes processos nos ajuda também a conseguir melhorar a nossa comunicação? Porque, no fundo, muitos desafios em termos de comunicação derivam daqui. Na comunicação a dois, na comunicação entre o casal, na comunicação entre Exato. amigos, no local de trabalho. É muito esta consciência de Esta que, inteligência ok, emocional, este tu conseguir gerir as tuas emoções e tudo aquilo que estás a sentir para comunicar de uma forma adequada, não é? E tu estás a falar e eu estou a pensar, isto não é uma coisa fácil de se fazer. Por isso é que existe treino. E às vezes nós queremos, não, eu vou gerir as minhas emoções quando eu me sentir assim, quando eu me sentir pior, quando eu estiver assim, com alguma situação que esteja a mexer comigo, eu vou colocar essas coisas em prática. Não, nós temos que treinar isso no nosso dia a dia. E que parte muito do nosso próprio estilo de vida. Se nós temos um estilo de vida muito mais agitado, estressado, sempre andando, né, um estilo de vida muito corrido, um estilo de vida que não é saudável, não é? Que não tem aqui hábitos saudáveis incluídos, isso vai afetar a forma como eu giro as minhas emoções e automaticamente vai afetar a forma como eu comunico com os outros. Basta pensar nos dias que nós estamos mais estressados, como é que nós comunicamos com as pessoas que estão perto de nós, e nos dias que nós estamos mais tranquilos, como é que nós comunicamos com as pessoas que estão perto de nós. Isso acaba por influenciar tudo. Então, aqui, esta questão de treinar esta autoconsciência diariamente, de perceber, ok, como é que eu me estou a sentir. Pá, isto não é preciso meia hora para isto, às vezes é 5 minutos ali no final do dia, pá, como é que foi o meu dia de hoje, como é que eu me senti, o que aconteceu para me sentir assim, houve alguma coisa que eu fiz que podia ter feito de uma forma diferente, alguma reação que podia ter sido de forma diferente, pá, o que é que eu poderia ter feito? E tu, quando começas a fazer este treino, nos momentos onde as ondas são maiores e são mais fortes e são mais intensas, tu consegues surfar de uma forma melhor, porque tu estás mais treinado para isso. Agora, se só quiseres fazer surf quando aparece uma onda, não vai dar muito bom resultado, não é? sei, fazer a analogia. E estava-me aqui a lembrar que há uns anos para cá, eu, quando comecei a mergulhar um bocadinho mais em mim, comecei a perceber: epá, eu quando estou com fome, caraças, Shame. se eu ficar tipo 3 4 horas sem comer, meu Deus, nem é que, muito menos assuntos importantes, tomar decisões, Jesus. Pessoal, o nosso cérebro, ele não está formatado para nos fazer ter pensamentos muito elaborados, tomar decisões que gastem muita energia ao cérebro. Não. O nosso cérebro, na base, está formatado para nos manter vivos. E tudo aquilo que gasta muita energia, o cérebro tem tendência a recusar. Por isso é que é mais confortável estar na Netflix, estar naquilo que já é conhecido, que já é confortável. E o que é que acontece quando estamos... O que é que eu percebi que acontecia quando eu estava com fome? O meu cérebro
como tinha pouca energia, eu tinha pouca glicose disponível para o cérebro funcionar, para funcionar, obviamente que essa glicose, esse combustível do cérebro era usado para me manter vivo, para as minhas coisas mais, as minhas Necessidades funções corporais básicas, não mais é? básicas. Exato. Então, quando estamos com fome, quando estamos muito cansados, quando estamos com essa energia completamente já em baixo, nós não temos recursos cognitivos nem para tomar decisões inteligentes, conscientes, racionais, nem para conseguir ter conversas produtivas, nem para conseguir estarmos tranquilos para, obviamente, encararmos tudo de forma a que eu esteja numa conversa e esteja orientado para um resultado, para um objetivo. Isto gasta energia do cérebro. Por isso, por amor de Deus, e quem é que nunca, por exemplo, quando vai às compras, barriga vazia, vamos às compras de barriga vazia, apetece trazer tudo. Depois chegamos a casa, comemos, e para que é que eu trouxe isto? Ei, eu nem vou comer isto. Ei, eu nem... Porquê? Porque a decisão, a tomada de decisão é afetada pelo nível de combustível disponível no cérebro. E obviamente que é interessante explorar isto. E eu fui percebendo, depois fui estudando sobre inteligência emocional, só depois é que veio isso. Mas eu começava a perceber os sinais do corpo e eu percebi, pá, espera, deixa-me comer primeiro e já vamos falar sobre isso. Espera, deixa-me descansar aqui um bocadinho a cabeça, uns minutinhos, fazer aqui uma meditação, uma coisa qualquer, e aí, agora sim, vamos liberar. Isto é válido para relações de trabalho, é válido para relações de casal, para a comunicação, em vários contextos. E quando falo de comunicação, também é muito interessante, vou fazer aqui a ponte para outra coisa. 30 pessoas. Temos aqui uma pergunta. Bom, vamos ver a pergunta. O que é que eu te queria perguntar? Nós estamos aqui a olhar para um telemóvel e o telemóvel é uma benção na nossa vida, porque nos permite estar aqui a comunicar, fazer lives no Instagram e longe de mim diabolizar o telemóvel, mas o que é certo é que é um dos agentes que mais contribui para a ansiedade, aquela síndrome de estar sempre a ver as notificações, Uhum. estar sempre colado ao telemóvel, estar sempre. Isto todos nós sabemos. Ninguém que está aqui, obviamente, ninguém não entende aquilo que eu estou a dizer, porque é comum. Muitos de nós sofremos desse mal de estarmos constantemente a sofrer de ansiedade por uma resposta, por ler um e-mail, por N motivos. Agora, de que forma é que nós nos podemos proteger a nós, à nossa saúde mental, e de que forma também é que o telemóvel, na tua visão, são duas perguntas, de que forma é que nos podemos proteger a nós e à nossa saúde mental deste vício associado ao uso dos smartphones e das tecnologias, e de que forma é que nós podemos, agora que já não há Covid, porque antes estávamos cada um nas suas casas, tínhamos que usar o WhatsApp, o Zoom, etc., usar computador, telemóvel, agora que já não há Covid, de que forma é que tu vês esta transição outra vez para uma comunicação presencial, uma comunicação face-to-face, em que as pessoas convivem, que as pessoas... Qual é a tua visão sobre estas alterações dos tipos de comunicação? A forma como as pessoas comunicam por causa da... Vou pegar na primeira parte da pergunta, não é? Como é que nós gerimos aqui esta questão do telemóvel, do uso das tecnologias e aqui a questão da saúde mental? Efetivamente, é haver aqui um self-control, um autocontrole nesse sentido. E eu falo simplesmente como, por exemplo, eu mudei para iPhone recentemente e uma cena que eu via sempre nos telemóveis dos meus amigos que já tinham iPhone era a luz sempre a acender. A luz estava sempre acesa. O iPhone tem uma luz que brilha cada vez que surgem as notificações. E acende, não é? Cada vez que surgem as notificações. E aquilo irritava-me profundamente. Porque eu detesto estar sempre a receber notificações e estar sempre a ver o telemóvel a acender. Uma coisa que eu fiz foi, por exemplo, as notificações só aparecem à noite, no meio da tarde e de manhã. Só em 3 minutos do dia que aparecem as notificações no telemóvel. Então, eu, para ir lá e para fazer alguma coisa, eu intencionalmente vou querer tirar um tempo para ir ver o que é que eu tenho para ver no telemóvel. O telemóvel não está sempre a acender. Então, isso aí, remover as notificações, para mim fez muito bem. Era uma coisa que eu já tinha antigamente e que continuo a ter. Que eu acho que faz muita diferença para nós não estarmos constantemente com
aquele estimulante, não é? Cerebral, porque é impossível. Tu vês e tu queres ir logo pegar, porque tu ficas, opá, será que aconteceu alguma coisa? Deixa-me lá ver o que é que se passa aqui. Pois é aquele, o fear of missing out, não é? Será que está a acontecer alguma coisa que eu estou aqui a perder? O que é que está a acontecer? Então esta questão de desativar as notificações é muito importante. Haver aqui um autocontrole mesmo, porque existem definições nos telemóveis, tu podes colocar o tempo definido que tu queres gastar em cada aplicação. Tu ires lá ver quanto tempo é que tu estás a gastar em cada aplicação que estás a utilizar. Isto também foi uma questão que eu comecei a analisar, tipo, semana a semana, se eu recebo um relatório para ver se eu estou a utilizar mais o telemóvel do que aquilo que devia, ou se estou a utilizar menos. Então esta questão, este autocontrole, esta monitorização é muito importante para nós vermos que não estamos aqui a perder demasiado tempo. Porque a verdade é que as redes sociais, elas estão desenhadas para nos fazer perder tempo. Elas estão desenhadas para roubar a nossa atenção de outras coisas importantes que nós temos para fazer. Não sei se já viram, mas ficou muito famoso aquele documentário na Netflix sobre as redes sociais. Tem que eu vejo assim pessoas que estão muito viciadas em redes sociais e digo, olha, vejo este documentário porque mostra exatamente como é que eles trabalham para nos manter ali. Então, se eu não tiver esta alta responsabilidade de perceber o que é que eu estou a fazer com o meu tempo, automaticamente eu vou acabar por perder muito tempo nisso. E vai acabar por afetar outras tarefas minhas. E muitas vezes as pessoas dizem, eu não tenho tempo. Vamos lá ver quanto tempo é que tu estás a gastar nas redes sociais. Só fazer assim um pequeno relatóriozinho. Aliás, se vocês no telemóvel e ver quanto tempo é que tu estás a gastar. Não precisam de sair da live para deixar de gastar tempo nas redes sociais. Isto é bom, tá? Gastar tempo a ver lives é bom. É investimento de tempo. Mas outras coisas, ok? E com isto eu não estou a dizer que é mau fazer scroll, que é mau estar nas redes sociais. Não, mas é tu tirares um tempo para isso. Eu própria, Petra, às vezes, tipo, final do dia, eu desligo e olha, agora eu vou tirar um tempo para estar nas redes sociais, para ver o que é que foi publicado, para ver o que é que há por aí, para ver alguma coisa que eu queira. Às vezes, quando estou a fazer outras coisas e houve uma live que eu não consegui assistir, vou lá pôr a live para ouvir enquanto estou a fazer outras coisas, mas eu tiro tempo para isso. Eu faço isso com a intenção de o fazer. Não é simplesmente por acaso, entrei ali e fiquei ali uma hora. É que eu hoje em dia nem tenho uma hora para perder com as redes sociais, porque existem outras prioridades. E quando tu tens estas prioridades bem estabelecidas e sabes muito bem aquilo que tu tens para fazer, tu não perdes tempo com coisas que não interessam. Então acho que é muito educacional, mas ao mesmo tempo também é muita gestão das emoções, porque as próprias redes sociais estão desenhadas para nos envolver em termos emocionais. Então, quanto mais inteligência emocional eu tenho, quanto mais autocontrole nesse sentido eu tenho, mais eu consigo impedir que esse vício me domine. Por isso essa... Excelente. E vamos lembrar um bocadinho, estás a falar de autocontrole e no fundo as redes sociais, as notificações, o ir ver os likes, este tipo de gratificação imediata na qual nós estamos viciados, tem uma justificação para quem gosta desta área. Nós temos o segundo módulo do programa de comunicação vencedora, trabalhamos a neuroquímica da comunicação, percebemos o que é que se passa aqui a nível cerebral, a nível dos neurotransmissores. Então, cada vez que nós estamos a ver uma notificação, a fazer scroll, a responder, nós estamos a ativar, estamos a usar uma parte do cérebro que é um sistema que nós temos no cérebro chamado sistema mesolímbico dopaminérgico. Basicamente, trocando aqui por miúdos, nós temos uma hormona, um neurotransmissor chamado dopamina. Nós estamos viciados em dopamina. Por isso é que aquele professor da faculdade, muito chato, que falava assim, no mesmo tom de voz, na mesma velocidade, era saúde, monocórdico. Nós não conseguíamos prestar atenção, porque nós somos viciados em dopamina, nós somos viciados na novidade, nós somos viciados naquilo que nos faz ficar motivados, atentos. E hoje em dia estamos viciados nestas gratificações. E é muito importante criarmos momentos do dia em que, basicamente, e às vezes algumas pessoas não gostam de ouvir isto, mas a realidade é que, para eu, por exemplo, eu não gosto, alguém que não gosta de ler, agora adoro ler, há uns anos não gostava tanto, mas, para quem não gosta de ler, a solução muitas vezes é, ok, fica uma parte do teu dia a fazer rigorosamente nada de interessante. Longe do telemóvel, longe de tudo. Olha, num quarto, na divisão mais vazia que tu tenhas em tua casa. E fica lá só a olhar, só a apreciar as paredes. Experimenta ficar meia hora assim. É uma coisa que nenhum de nós É faz. muito difícil lidar com a silêncio. Acredita que ao fim de meia hora leres um livro te vai dar um estímulo, te vai dar uma pica. Então muitos de nós temos tanto este vício, esta necessidade de injeção de dopamina,
direção. Que não percebemos que estamos viciados, estamos num círculo vicioso. E aliás, já vi um estudo estes dias que diz mesmo que este movimento que está estudado para o cérebro é quase hipnótico. Este movimento do scroll, e damos por nós, estamos ali às vezes horas. Não. Isto é tudo criado para nos manter neste efeito zoom. E mais uma vez aí entra a autorresponsabilidade e a autoconsciência. Percebemos que se queremos ter uma boa saúde mental, se queremos ter recursos cognitivos para conseguir lidar com os desafios do dia a dia, se queremos estar com a nossa saúde mental, com as nossas capacidades, para conseguirmos comunicar, para nos conseguirmos conectar, para conseguirmos chegar a outras pessoas, nós temos que primeiro perceber o que é que de facto nos tira essa saúde, o que de facto nos aporta ansiedade. E uma das coisas que está estudado hoje em dia nos deixa mais ansiosos é esta síndrome da notificação, esta síndrome de estar sempre na rede social, de ter que ser aceito, da comparação. Então, muita atenção, de facto, aqui ao uso responsável do telemóvel. E temos aqui uma pergunta, deixa-me ver. A Ana pergunta: as energias negativas que recebemos do exterior ou no exterior também afetam no seu estado mental e emocional? O que é que responderias aqui, Ana? Totalmente. E algo que eu defendo muito é que nós somos frutos dos ambientes em que nos colocamos. Eu vou reforçar, nos colocamos, porque nada acontece por acaso. E às vezes nós estamos em ambientes, mas eu não tenho culpa de estar aqui, mas se eu permito estar aqui, é porque de forma inconsciente eu estou-me a colocar nesse ambiente. Então existe até já não lembro quem é que disse, mas se calhar tu vais te lembrar, que nós somos o resultado das 5 pessoas mais próximas de nós. Alguém famoso que disse essa frase, agora escutou-me quem é que disse. Eu acredito. Falou do peer group, não é? Exatamente. Por acaso não foi bem. Sim. E eu acredito muito nisso. E muitas mudanças começam pelas mudanças dos ambientes onde tu estás. Ok? Eu digo isto mesmo até nas nossas mudanças de comportamento, na forma como nós gerimos as nossas emoções. Uma vez dei também este exemplo, que é: eu quero começar a comer de uma forma mais saudável, mas estou toda a hora em ambientes onde só comem fast food. É possível? É, mas vai ser muito mais difícil. Okay? E nós até encontramos vários exemplos sobre isto no livro dos hábitos atómicos, não é? Que é a questão de ter aqui pessoas, não é? Um grupo de influência, uma tribo à minha volta que me vai ajudar a ter os comportamentos que eu quero obter. Então, se eu tenho que seja energias negativas, ou seja, comportamentos negativos, ou o que for de negativo que represente o ambiente onde eu estou, e o ambiente não precisa de ser um grupo de pessoas, um ambiente pode ser uma pessoa, porque cada pessoa representa um ambiente diferente. Então, às vezes é simplesmente alguém que nós temos ali, pronto, que efetivamente não está a trazer aqui muitas energias positivas ou muitos comportamentos positivos para a minha vida. É importante eu ponderar, e eu não sou aqui radical, já corta totalmente, deixa de estar nesse ambiente, deixa de estar com essa pessoa, mas até ver até que ponto é que tu podes ter que reduzir aqui, não é? O contacto que tu tens com esse ambiente, de forma a que seja mais saudável para a tua vida. Por isso, sim, o ambiente onde nós estamos, efetivamente, tem muito impacto na nossa saúde mental e em tudo aquilo que nós fazemos. Eu vi estes dias uma live do Joel J, que é um coach brasileiro que trabalha muito com alta performance, hábitos, comportamentos, e ele era engraçado que ele falava precisamente, dava um exemplo, que era uma pessoa que bebia muito álcool, mas queria deixar de beber álcool porque sabia que estava a prejudicar a saúde, e que dizia: cara, sabe, é que eu vou na sexta-feira, vou jogar futebol com os meus amigos e a gente vai beber, tá? E eu: caraca, deixa de jogar futebol na sexta-feira. Então às vezes é muito simples. Nós não queremos pagar o preço. Então, quer dizer, se eu tenho a consciência que o que me faz beber para já, não estou a assumir a responsabilidade. Não é? A culpa é do grupo, não é? A culpa é do grupo, a culpa é do outro. Então, e tu? O que é que tu podes fazer para... Por exemplo, eu sei que eu não bebo muito álcool. Às vezes, socialmente, gosto de um fino, como sempre aqui no Porto, e tranquilo, sem problema. Eu sou perfeitamente moderado, social. Agora, houve uma fase em que eu tive a tomar uma medicação que eu não podia todo beber álcool. Ok. Pela primeira vez na vida, bebi cerveja sem álcool.
não deixei de fazer a mesma coisa, mas constantemente não podia beber. Então há sempre uma atitude que vai da minha responsabilidade e eu poder. Se eu, em circunstância alguma, pudesse estar exposto a algum tipo de contexto, porque sabia que aquele contexto, por exemplo, eu adoro chocolates, gelados, esse tipo de coisa. Vais ali ao congelador, quantos gelados tem? Tenho. E não porque eu comi, porque eu simplesmente não comprei. Porque eu tenho já a consciência e a responsabilidade de saber, podes ter isso em casa. Porque se Uhum. tu tens em casa, tu vais comer. E isso mostra como é Então, que tu preparas o teu ambiente de forma intencional para aquilo que tu queres fazer no teu dia a dia. Porque há bocadinho eu estava a falar aqui da questão do ambiente de pessoas. A minha casa é um ambiente. Como é que a minha casa está organizada? Não é? O meu escritório é um ambiente. Tudo aquilo que eu tenho à minha volta são ambientes. Não é? E eu posso preparar intencionalmente o ambiente que está à minha volta para me ajudar a motivar a ter um comportamento que eu efetivamente quero ter. Por isso tocaste num ponto perfeito. muito importante. E também tocaste em outro ponto que é muito esta questão de nós não queremos pagar o preço e também muitas vezes nós pensamos, não, eu consigo, eu tenho autocontrole suficiente para estar aí no meio das pessoas e não ter o mesmo comportamento que elas têm. Que não é questão de tu conseguires ou não, é o que tu falaste há bocadinho, o nosso cérebro procura sempre a saída mais fácil. Então, como é que eu posso facilitar o meu processo? E é claro que, se calhar, imagina, essa pessoa está a tentar deixar de beber de uma forma excessiva, não quer dizer, se calhar, que ela vá deixar de ir para sempre, mas naquela fase crucial em que tu precisas de uma mudança na tua vida, é muito importante que tenhas atenção a todos estes detalhes. Se calhar há ambientes que eu há um tempo atrás nem me arriscava a colocar porque sabia que aquilo ia ter uma grande influência sobre mim, mas hoje em dia eu até já consigo ter aqui mais consciência dos meus próprios comportamentos e uma melhor gestão, que se calhar hoje em dia não me faria tanta confusão estar nesse ambiente, tendo consciência que eu me iria manter fiel a quem eu sou. Ok? Então, às vezes, aqui são determinadas fases da nossa vida em que nós intencionalmente precisamos nos afastar de determinados ambientes que nos vão fazer ter aquele comportamento que nós somos muito habituados a ter. Ok? Que já está muito Yeah. enraizado. Boa, boa, boa. Olha, pegando aqui também este tema da saúde mental, num dos pilares para uma boa saúde mental, que é o sono, e vou fazer aqui uma partilha pessoal. Aliás, eu fiz um Reels a falar sobre isso assim, uma semana, 2 semanas, lá no feed. E eu tive, depois do Covid, fiquei com um dos sintomas, uma das sequelas foi perturbação de sono. O que me acontecia basicamente era que eu até adormecia bem, passado 2 horas acordava e depois estava constantemente a acordar, acordava dezenas de vezes por noite. Sem exagero, 10, 15 vezes por noite. O que acontecia é que eu não conseguia ter um sono reparador, não conseguia entrar na fase do sono e durante o dia não conseguia funcionar normalmente possível. Não descansava, não tinha um sono reparador e andava esgotado. Basicamente, diagnosticaram-me de burnout, porque que é, para quem não sabe, stress extremo associado ao trabalho. O que é certo é que, por mais que eu conseguisse gerir o meu trabalho, gerir as minhas tarefas, a falta de descanso foi-se acumulando de tal forma que Uhum. isto entrou aqui um bocado em quase colapso, até que me diagnosticaram síndrome de burnout e tinha que ensinar mesmo a parar com o tempo. E como é que, como é que aqui esta importância do sono? Como é que o descanso? Às vezes as pessoas acham que, não, sei lá, acham, Trabalho enquanto eles vejo tantos dormem. vídeos até que estou a pensar aqui em tanto descanso que me vem à cabeça pessoas que às vezes fazem maratonas ou às vezes deitam-se super tarde, que descuram completamente o sono. E agora, obviamente, a minha visão sobre a importância do sono, por Mudou, experiência não é? própria, é muito diferente, mais apurada, e dou muito mais valor. Às vezes é preciso passar por isso para também perceber e crescer um bocadinho assim. Queres também descurar. Qual é a importância do sono também numa boa manutenção da nossa saúde? É um dos nossos pilares principais. E tu estavas aí a falar e eu estava-me a lembrar daquela frase, não é? Trabalha enquanto eles dormem, não é? Parar é morrer. E É.
A verdade é que durante muito tempo foi permitido que estas frases fizessem parte da nossa vida e lá está, quando nós falamos em alta performance, fala-se muito nestas questões. Agora, nos últimos anos, é que tem-se vindo a falar mais sobre a importância de parar, sobre a importância do descanso, sobre a importância do equilíbrio, mais nestas questões também na alta performance, exatamente porque surgiram muitos casos de ansiedade, de depressão, de burnout dentro da alta performance. Então, aqui o descanso, eu gosto muito de levar as pessoas a pensar em exemplos práticos, não é? Que é mesmo esta questão, quando tu estás cansado, exausto, com sono, como é que tu geres o teu dia-a-dia, como é que tu geres a tua vida, como é que tu te sentes, não é? E como é que tu te sentes depois de descansar? E às vezes esta questão, quais são os benefícios de ter uma boa noite de sono e porquê que o sono é importante? Pensa na tua vida, porquê que o sono é importante para ti? Porquê que o descanso é importante para ti? E eu não digo que por vezes não haja momentos, Petra, tenho momentos em que eu vou dormir tarde e tenho que acordar cedo na mesma, obviamente. Mas eu depois reponho e recupero. Porque há determinadas fases em que nós efetivamente temos de trabalhar, ou temos um relatório que nos atrasamos, ou temos algo para entregar no dia seguinte que precisamos de fazer uma maratona. E quem fez faculdade principalmente sabe como é que estas coisas acontecem, não é? Mas depois uma pessoa repõe, uma pessoa desliga aqui no fim de semana, descansa mais um bocadinho. E claro que nem todos os dias vão ser perfeitos, mas procurar sempre ter esta disciplina e esta importância do descanso. Porque às vezes o descanso não é só, tu só dormires aquelas 8 horas de sono, porque há pessoas que dormem 8 horas e mesmo assim se sentem cansadas quando acordam. Yeah. Porque o corpo não para, a mente não para, a mente está sempre acelerada. Então, às vezes, aqui o descanso não é simplesmente dormir 8 hohoras, é importante, ou 8 ou 7, ou o que o organismo de cada pessoa precisar. Há pessoas que dormem Mais uma 5 e estão vez, bem, não é? Por isso aqui vai agora depender muito. lembrei-me estás a falar aí da mente não parar. Lembrei-me do Dr. Augusto Cury, o psiquiatra mais lido. Até acho que é mais lido do mundo, mas pelo menos mais lido da língua portuguesa, brasileiro. E ele fala muito na síndrome do pensamento acelerado. E ele diz também que há duas grandes razões para a ansiedade, duas razões principais para a ansiedade. A primeira é o não contemplar o belo. O que é que ele quer dizer com isto? É a questão de pararmos para contemplar aquilo que temos de bom e que muitas vezes damos como garantido. No fundo é quase ativar a nossa gratidão, a gratidão por aquilo que temos já de bom. Tanta coisa. Temos energia elétrica, está cá, ok. Mas temos energia elétrica para estar aqui, temos internet, temos facilidade em estar ligados a 30 pessoas que se calhar estão em várias partes do mundo. Temos saúde, conseguimos falar, conseguimos ver, conseguimos ouvir. É parar uns minutos para dar graças àquilo que nós temos de bom na nossa vida e que, como é tão automático e tão garantido, muitas vezes, né, para apreciar e para abençoar. E o segundo grande motivo é o sofrer por antecipação. Sofrer por antecipação, em que nós fazemos as imagens mentais daquilo que nós achamos que vai acontecer, que pode acontecer, só que muitas vezes, ele diz também, mais de 95% das coisas pelas quais nós sofremos não vão acontecer. Nunca vieram a acontecer. Então, o que é que acontece? Como o nosso cérebro não distingue o real do imaginário, as imagens, as construções mentais que eu fiz, dessa antecipação, fizeram com que fisiologicamente eu vivenciasse no meu corpo praticamente aquilo que eu vivenciei. Isso, de facto, e vai um bocadinho parar precisamente essa ansiedade, esse querer tudo controlado, esse querer. E que é muitas vezes aquilo que condiciona, muitas vezes, a nossa comunicação, a nossa saúde mental. E por falar e estamos aqui já na reta final, já passou, nem sei, já estamos aqui a uma hora. É a melhor sensação, a sensação que passa rápido. E vou-te convidar a que, pegando aqui nesta situação de estarmos condicionados, questão do sono, saúde mental e ansiedade, porquê que tantas pessoas que sofrem? E eu trabalho com muitas pessoas que, lá está, como começamos. Eu falei em casos em que as pessoas estão condicionadas na expressão do seu valor, na expressão daquilo que são, na expressão daquilo que valem,
precisamente por limitações na comunicação, precisamente por medos, por bloqueios, por crenças limitadoras, sabotadores, etc. Por que achas que tanta gente tem consciência, muitas pessoas não têm? E tudo bem, porque vou dar aqui um exemplo. Se nós tivermos o colete refletor dentro do carro e tivermos um acidente, se tivermos o colete lá e quando temos um acidente vier a polícia, nós não vestirmos o colete e ele estiver no carro, a multa é maior do que se eu não tiver o colete. Se eu não tiver o colete, ele recebe uma multa. Se eu tiver lá o colete e não o vestir, a multa é muito maior. O que é que eu quero dizer com isto? É mais grave eu ter o conhecimento, ter a consciência e não fazer nada com isso. Porque há pessoas que muitas vezes nem têm consciência do potencial que têm e que podiam passá-lo, ou outras pessoas podiam fazer ouvir a sua voz com esse potencial. Mas há pessoas que têm consciência, como tu dizias, eu sei que eu tinha o meu valor, eu tenho conhecimento, eu estudei, eu tenho experiência, mas eu acho que, ou eu não me sinto capaz de expressar. Por que há tantas pessoas nessa situação que se limitam, que não procuram ajuda, que não fazem programas de mentoria, que não trabalham em si, para poder, de facto, passar esse potencial para outras pessoas? Porque comunicar é isso. Não é aquilo que eu sei, não é aquilo que eu digo, é aquilo que eu faço outros saber e entender daquilo. É que há todas as pessoas que se limitam na hora de trabalhar em si e de libertar esse potencial. A primeira coisa que me vem à cabeça é que eu acho que ainda não os incomoda o suficiente. Se há algo que eu vivi na minha vida e que eu vejo que é quando as pessoas mais procuram ajuda, é que, ok, isto já me está a incomodar demasiado e eu preciso resolver isto. Ou então há algo que eu quero muito fazer, mas esta limitação, esta barreira, está-me a impedir de eu fazer. Eu tenho algo maior que eu quero, tenho algo maior que eu quero obter. Imagina, a mim foi muito, ok, eu quero começar a ajudar pessoas, eu quero começar a falar, começou a surgir dentro de mim um incómodo, uma insatisfação, uma frustração por eu não estar a fazer aquilo que eu poderia estar a fazer, aquilo que eu efetivamente queria fazer. E quando eu vi, ok, eu estou aqui, eu quero muito estar ali, mas isto está-me a impedir. Eu preciso de quebrar isto. Eu preciso de arranjar alguém para me ajudar a quebrar isto. Eu preciso arranjar aqui uma forma de quebrar este medo de comunicar. Senão, como é que eu já tinha feito tanta live? Como é que eu já tinha aparecido tanto aqui se eu não tivesse quebrado essa barreira? Ok, então a mim foi... Lá está, eu tenho que falar sobre algo que eu acredito muito, que é o meu propósito começou-me a incomodar. Porque uma coisa que tu falaste desde o início e que acho que é bom agora nós também reforçarmos é que todas as pessoas têm uma voz. Todas as pessoas têm algo que podem contribuir. E quando nós sabemos que nós temos uma voz e algo que nós podemos contribuir ao outro e não o fazemos, acaba por ser egoísmo. Porque a forma como tu contribuis, Hugo, não é a forma como eu posso contribuir, não é a forma como o Ismael pode contribuir. O Ismael, porque é a primeira pessoa que me aparece aqui, que foi a pessoa que comentou. Mas todas as pessoas que estão aqui nesta live têm uma forma que podem contribuir ao mundo, têm uma voz. E quando nós não usamos essa voz, através da nossa comunicação, através da nossa expressão, através da nossa fala, através das nossas palavras, nós estamos a ser egoístas, porque nós queremos estar a contribuir na vida de alguém. Então, quando esse propósito aí começa a te incomodar e começa a te mexer aí dentro, que eu quero muito fazer isto, eu quero muito fazer aquilo, mas esta falta de comunicação, esta questão de não conseguir comunicar, de não conseguir falar, de não conseguir expressar, que eu até quero, mas eu não consigo. Ok, agora preciso fazer alguma coisa e é que a pessoa procura ajuda. Então, se calhar as pessoas... Olha, é fantástico, é mesmo interessante teres dado aí o exemplo do Ismael, porque eu não sei qual é a tua naturalidade, tens raízes Nasci em africanas, Lisboa, mas angolana, sim. angolana, ok. Trabalho com muitas pessoas de Angola, minha mãe cresceu em Luanda, eu sou bailarino da Kizomba e Sema, quem me conhece, sabe que eu sou... Aliás, o sítio, a minha segunda casa chama-se Mushima, que em Kimbundo significa coração, que é no dialeto que se fala em certas zonas de Angola, e é fixe para fazer uma live com a Petra, que tem raízes angolanas, e na segunda-feira vou fazer uma live com o Ismael, precisamente, que nasceu na Guiné-Bissau. Isto é lindo, temos aqui uma língua que nos une, e pegando naquilo que disse a Petra, se alguém que está aqui hoje tem esse desafio, sabe que não está a expressar o seu máximo potencial, não está a fazer a sua voz ser ouvida conforme merece, conforme eu disse no início, nós vamos
abrir a quem esteve aqui na live, como gesto de gratidão, por estarem aqui. E se estão aqui, obviamente que são o tipo de pessoa com quem eu quero trabalhar, com quem eu gosto de trabalhar e que eu sei que merece de facto fazer a sua voz. Vamos abrir nova turma do programa Comunicação Vencedora em novembro, dia 3, começa dia 3, todas as segundas e quintas. Vai ser um programa o mês todo, é transformação profunda para fazerem de facto a vossa voz ser ouvida conforme merecem. Então temos condições especiais. Aqui está aqui na live, vamos permitir que o valor de inscrição tenha uma redução de 50 euros e dar acesso a todos os bónus, incluindo uma sessão individual comigo, que é reservada apenas aos 5 primeiros inscritos, mas eu vou abrir a toda a gente, ok? Então, não quero estar aqui a falar muito sobre o programa de Comunicação Vencedora, mas é um processo de transformação profundo. Para quem quiser saber mais, e não vou, obviamente, roubar tempo à Petra, apesar do que ela disse, vende o quase teu me peixe. obrigava. Vende o teu peixe. Mas Até eu, tu disseste não, que me obriga aqui a... tu tens a tua voz, e a tua voz é importante para estas pessoas que estão aqui. Porque se elas estão aqui a ouvir falar também sobre este tema, se calhar podem precisar de O ajuda programa de nisso. comunicação... mas o programa de comunicação vencedora é mesmo isso. O propósito é ajudar. As pessoas têm tanto valor, têm tanto para servir outras pessoas com conhecimento pelo qual são apaixonadas muitas vezes e têm uma experiência incrível, mas não conseguem expressá-lo. É isso que me dói, porque eu próprio passei esse processo. Eu próprio era aquele miúdo que, quando tinha 4 anos, já estava muito atento a como as pessoas falavam e às vezes até corrigia, não sei o quê, e estava sempre a ouvir, está calado, está calado, está calado. E tinha os gostos recriminados. Eu lembro do meu pai, eu estar a ouvir uma música e o meu pai me dizer, eu dizer, e ele implicar com a música, já não me lembro que música era, mas sei que era tipo metal, era aquilo que eu ouvia na adolescência. Ele mandava vir com a música que eu estava a ouvir e eu dizia-lhe, gostos não se escutam. Sabes o que é que ele me respondia? Pois não, mas os teus são gostos de merda. Era este tipo de coisas que eu... Então, imagina como é que eu podia ter crescido a expressar os meus gostos, a expressar as minhas opiniões, a expressar as minhas vontades. E muitas vezes são estas coisas que ainda estão aqui, estes significados, estes rótulos que nós fomos criando, a mochila que nós fomos carregando, as pedras, pedregulhos pesadíssimos que fomos carregando ao longo dos anos, e muitas vezes crescemos em estatura, em experiência, em tudo na vida, menos nos significados que demos a esse tipo de acontecimentos, menos nos pedregulhos que continuamos. Então, o programa de comunicação vencedora é mesmo essa transformação. A oportunidade única a quem está aqui. Então, estou a pedir mais informações, Hugo. Onde é que é o curso? Olha, temos no link da bio o link de inscrição, hugomadeira.pt, está no link da bio da hugomadeira.pt, no Instagram, o nome é o mesmo, e obviamente podem mandar mensagem no direct, Hugo, ajuda-me, quero saber tudo, façam as perguntas que quiserem, e Petra, em jeito também de conclusão, quero também apelar a que possam seguir a Petra, se não seguem a Petra, sigam o trabalho dela, é super fixe. Vocês ouviram aqui, vocês leem os posts dela, tipo, imaginam o sorriso dela, a voz dela a falar, é autenticidade. No outro dia dei uma live com a Diana, que tu conheces, que tem o privilégio também de estar a trabalhar comigo, e ela, a página dela autenticamente, e é isso que eu vejo em ti quando comunico contigo, é a autenticidade. Olho para os seus posts, vejo a autenticidade, por isso quero-te agradecer imenso este bocadinho que passamos. Entretanto, tenho aqui uma pergunta. Não sei, não, era um pedido de adesão à live. Ok. Dou aqui um minutinho. Se alguém quiser fazer uma pergunta à Petra, enquanto fazemos aqui as despedidas, e mais uma vez agradecer à Petra a presença, e também se quiseres usar este tempo para dizeres algo mais sobre ti, dares aqui um remate final, falares o meu de como único remate final depois podem vou seguir. reforçar exatamente aquilo que tu disseste. Vocês que têm aqui dificuldades com a questão da comunicação, sigam o Hugo, entrem aqui no curso do Hugo, porque
vou outra vez reforçar aquilo que nós falamos, que é todos nós temos uma voz e temos que a usar. Então, bora usar essa voz, bora colocar essa voz para fora. Aquilo que tu vês que pode estar a ser uma barreira para tu comunicares, para tu expressares, para tu transmitir e transbordares aí o teu propósito ao mundo, bora resolver isso. Temos aqui profissionais para te ajudar nesse sentido, seja o Hugo, seja eu, seja outros tantos que existem, né, nas redes sociais. Hoje em dia não existe desculpa para nós não alcançarmos o nosso potencial, não existe desculpa para nós não usarmos a nossa voz. É, eu quero, tenho uma dificuldade, quem é que me pode ajudar? Eu fiz a mesma coisa, tu provavelmente tu fizeste a mesma coisa, senão não estarias aqui. Então o caminho é este. Às vezes esta questão de tenho vergonha de pedir ajuda, ou se calhar ainda não é o meu momento, está-nos a atrasar e está a adiar muito tempo os sonhos que já eram para nós termos começado a perseguir. A mensagem final é essa. Perfeito. E Pessoal, obrigada pelo teu convite. Tens razão. O Hugo desafiou-me a fazer uma live sem roteiro. Acho que é a primeira vez que eu não tenho tipo nada atrás de mim, com os pontos a falar na live, e fluiu de uma maneira muito positiva e eu acredito que tenha corrido bem. Se correu bem, eu tenho muitos coraçõezinhos, porque eu acho que correu bem, eu pelo menos senti bem e gostei muito de estar aqui neste pedacinho contigo e que venham mais muitos assim. E bora lá. Ainda podíamos fazer, sabes o que é que nós tínhamos de fazer? Uma live. ok. Tu, o Ricardo, eu e a Diana. Guarda isso. Ora, isso era muito fixe, uma live a 4, acho que era a primeira vez. É fixe. Mas olha, grande proposta, grande ideia, grande sugestão. Gostei. Vamos falar sobre isso. Vamos ter que reservar 2 horas, né? Mas pronto. Verdade. 4 faladores. E é isto. Querem perguntar alguma coisa? Se sim, ok. Se não, está tudo bem na mesma. Se preferirem, mandem-me depois mensagem à Petra. Estará disponível para responder, ou pelo menos sigam, não é? Acompanhem o trabalho dela. Para mim, podem mandar mensagem, mais ou menos tempo eu respondo. E, mais uma vez, gratidão, porque é na partilha do conhecimento que nós crescemos. A Petra, eu, ao partilhar aquilo que nós sabemos convosco, ajuda-nos também a nós a cimentar o nosso próprio conhecimento. E é da partilha, por favor, peguem no insight, em algo que vos marcou desta live e levem a outras pessoas. E partilhem, façam alguma coisa hoje, nos próximos tempos, quando vos fizer sentido, mas façam algo prático, porque é isso, o nosso maior ativo é o nosso tempo. E se despenderam algum tempo aqui, que vos possa ter sido muito útil, desejo. E a quem quer dar um próximo passo, a quem quer transformar esses saltadores, essas coisinhas, essa ansiedade que vos limita na hora de comunicar, quem quer fazer a sua voz ser ouvida conforme merece, Programa de Comunicação Vencedora, a turma de novembro, e conto convosco. Petra, mais uma vez, obrigado. Forte abraço, vamos falar sobre isso. Boa noite. Beijinhos a todos. Boa noite a Abraço. todos. Fiquem bem. A live vai ficar gravada. Pessoal que esteve aí, já cheguei tarde, que pena. Não se preocupe. Podem rever a live. Ok? Paula, sucesso a ambos, sucesso para si também. Um grande beijinho. E a quem chegou agora no fim, claro, vai ficar gravado. Tá? Pessoal, forte abraço. Comunicação vencedora. Resultados.